Pessoal, vamos falar então sobre arrays. Arrays são, são estruturas muito legais que a gente utiliza muito dentro da programação. Eu entendo que muita gente tem um certo pavor, um certo temor quanto ao array, mas o array ele é uma estrutura que, na verdade, ele facilita muito a nossa vida, né? Se não tivéssemos essa estrutura de acumulação, eu não sei como seria a programação. Muito provavelmente não seria. Não daria para fazer muita coisa que a gente faz. Aonde você usa array? Por exemplo, quando você tem vendo um site, você clica lá para preencher o seu cadastro e tem lá a lista suspensa com todos os estados. E aí tem todos os estados. Aquela lista suspensa, ele é um array. Então, assim, a gente usa. Ah, beleza, mas nesse caso? Não, tem outros casos também. Quando você vai comprar alguma coisa e você vai num site e você compra alguns produtos no site, ele monta um tal de carrinho. Esse carrinho daí nada mais é do que um array dos produtos que você decidiu comprar. Ele também é um array. Quando você monta uma lista de opções, então uma lista de opções pode ser um array. Porque testar cada uma das opções é interessante, legal, mas e se você quiser tornar isso dinâmico? Você poderia ter, por exemplo, vamos pegar aí essas opções, né? É, iniciar uma conferência, pegando aqui o nosso exemplo, né? Uma conferência com o microfone desligado ou com o microfone ligado. Com a câmera desligada ou com a câmera desligada, permitir a apresentação. Então, eu tenho três possibilidades. Eu poderia colocar aí três valores lógicos para poder responder isso daqui, e para cada pessoa eu teria esses três valores lógicos. Então, eu poderia montar uma lista com esses três e entregar para cada pessoa, e ela me devolveria isso preenchido, e ela vai decidir se ela entra com microfone aberto, câmera aberta, ou se ela vai querer fazer a apresentação. Então, a gente pode fazer essa ideia daí. Imaginou? Legal. Agora, se eu não puder acumular isso daqui de uma forma, eu vou ter que testar três coisas diferentes, são três variáveis. Aí você fala, fazer três testes é fácil. Eu posso criar essas três variáveis e utilizá-las. Eu não precisaria da estrutura de um array. Aí eu falo, perfeito, você não precisaria. Só que vamos supor que agora eu quero que também tenha uma qualificação, habilitar o chat ou não. Mais uma ideia. Então eu cheguei para você e falei, olha, agora tem mais uma opção, você pode ou não habilitar o teu chat. Se você tem essas três opções invariáveis e elas são fixas, obrigatoriamente você vai ter que modificar o seu programa, criar mais uma variável e fazer mais um teste para ela. Se isso daqui é um array, ele iria ler quantas opções e te entregar as opções para você preencher. Entregou as opções, você preencheu, submeteu, ele mandou o array, eu vou testar cada uma das posições do meu array e está resolvido. E a gente tornaria isso mais dinâmico. Quando a gente não tem array, a gente tem muito trabalho para executar as nossas atualizações. E teria que ter atualização para cada hora que alguém inserisse alguma coisa. Imagina isso acontecendo, por exemplo, num sistema de compras online, aonde nós entramos em pandemia, aí o cara ele só vendia por cartão de débito. Aí ele virou para você e falou assim, agora eu quero vender também por cartão de crédito. Aí você vai lá todo felizão, beleza, vou fazer um cartão de crédito. Você fez a modificação, ele testa com IF. É cartão de débito, se não é débito, é crédito. Acabou, legal. Aí o cara pega e fala assim, mas agora a gente quer fazer também por PicPay. Aí você, vou fazer mais uma modificação. If é esse? Não, é esse. É esse? Não, é esse. Já tornou um if com três opções. E eu teria que ter três variáveis. E se o cara começa a criar soluções de pagamento distintas, novas, e ele fica falando, agora eu quero mais essa, mais essa, mais essa. Você iria ter que testar todas. Se o cara chega lá numas 40 formas de pagamento, você teria que ter um if para testar todas as 40 formas de pagamento. É uma coisa meio sem noção de ser feita, né? Isso daí é um problema gigantesco. A gente tem que imaginar que
conforme vai aumentando a quantidade de coisas que a gente está acumulando do mesmo tipo, isso daqui tem algum problema. E aí a gente deve pensar na utilização de arrays. Arrays tem uma forma bem legal, né? Eu curto bastante. O array, você cria uma estrutura e ele fala assim, isso aqui é o meu array. O meu array, ele vai guardar elementos. Então, ele vai chegar aqui e vai falar assim, olha, ele é um conjunto de coisas, né? Ele vai falar, eu vou guardar um elemento. E ele vai colocar o primeiro elemento aqui. Aí ele vai falar, eu quero guardar mais um elemento. Coloca o segundo elemento ali. Quero colocar mais um terceiro elemento. E ele vai colocando os elementos aqui. O que acontece de mais interessante é que no jeito que o array foi proposto, e é bem interessante isso, cada posição que ele nos provê é de um mesmo tipo. Então, quando eu falo que esse array daqui é o nosso array, eu tenho que falar para ele assim, olha, você é de um tipo. Então, por exemplo, vamos supor que ele é inteiro. Coloquei lá inteiro. Esse cara daqui vai ter que ser int. Então, esse carinha daqui vai ter que ser int. Então, esse primeiro elemento vai ter que ser int. Esse outro elemento vai ter que ser int. Esse outro elemento vai ter que ser int. Esse vai ser int. E esse vai ser int. Então, eu vou ter todos os elementos que fazem parte desse nosso conjunto de valores tem que ser do mesmo tipo. E o mesmo tipo do array. Aí você fala assim, e se eu quisesse colocar um short aí dentro? Você pode, você vai pegar o short e vai colocar ele aqui dentro. O que acontece? Ele vai converter para inteiro. E essa conversão acontece automaticamente. Mas se eu tentasse pegar um valor long e colocar aqui dentro do inteiro, o que acontece? Não cabe. Eu tenho que fazer o cache. Então eu tenho que falar que esse long vai se transformar no inteiro para caber aqui dentro. Aí eu guardo como inteiro. Eu posso guardar, por exemplo, uma string junto? Não, não pode, porque uma string não é algo que é conversível, não é convertível, que possa ser convertido para um inteiro. Não dá para converter. Ele não tem uma conversão direta, ele não tem um cast que faça isso. Então, não dá. Mas eu tenho um método lá dentro que eu poderia devolver inteiro. Aí funciona. Você vai pegar uma string, vai fazer a conversão dela, vai utilizar um método dela para transformar o valor que você leu inteiro. Aí vai funcionar, não tem problema nenhum. Eu poderia guardar um integer? Você poderia colocar um integer. O que acontece com o integer? O integer vai utilizar a técnica de desempacotamento e ele vai sair do método lá objeto, né, no estado objeto, e vai devolver o inteiro primitivo para a gente guardar aqui dentro, no caso aqui, porque o array é de primitivos. Isso daqui é uma coisa importante. E cada posição do nosso array vai guardar sempre o mesmo tipo de dado. E isso é bacana para a gente. O array, ele tem uma designação. Quando a gente vai criar um array em Java, a gente tem que falar que ele tem esse abre e fecha colchetes na declaração da variável. Então, a gente pode fazer isso daqui. Isso daqui é algo totalmente válido. Ou ainda, a gente poderia pegar e falar dessa forma, né? Então, a gente poderia fazer assim. Ao invés de utilizar a declaração do abre e fecha colchetes no tipo da variável, a gente pode utilizar na variável. E aqui, qual que é a diferença entre usar o abre e fecha colchetes no tipo da variável ou utilizar na variável? Isso daqui indica que vai ser um array. Então, isso daqui indica que vai ser um array. No primeiro caso, eu estou declarando aqui, isso aqui é um array de inteiros, um array de int. Estou declarando uma variável chamada array e ela vai ser um array de inteiros. Perfeito. Agora, eu estou declarando inteiro e estou dizendo que eu vou ter uma variável do tipo array. A minha variável do tipo array vai ser de inteiros. No final das contas, deu na mesma? Sim, deu na mesma. Você pode declarar das duas formas, mas no final das contas, a gente tem o mesmo resultado. E isso daí é o que nos interessa. Vamos brincar de fazer o nosso primeiro array, né? Então, vamos salvar como
Vamos começar a nossa brincadeira, então, fazendo o seguinte. Eu quero criar um array. Como que eu vou criar um array em Java? Como eu falei ali em cima, a gente tem que ter a declaração do tipo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um array de inteiros. Eu tenho que dar um nome para esse array. Por exemplo, eu vou chamar ele de vetor. Vetor, ele é um nome técnico dado a um array que tem apenas uma dimensão. Então, vetor. E eu vou colocar que é um array. Esse cara, ele pode ser declarado direto, aonde eu já vou passar os valores que eu quero. Eu abro e fecho chaves, e dentro das chaves eu vou colocando os meus valores. Por exemplo, 6, 3, 5, 2, 9. Tá aí, coloquei alguns valores dentro do meu array. Eu posso fazer isso? Posso. Isso aqui funciona e funciona muito bem. E se eu quiser pegar um valor que está dentro desse array? Legal, isso aí é muito fácil. Por quê? Porque o array ele é indexado, então ele tem índices que fazem referência às suas posições. A primeira posição começa em 0. A segunda posição é a 1, logo em seguida, 2, 3 e 4. Ou seja, esse cara daqui, ele tem tamanho igual a 5. Ele tem 5 elementos, né? Ele tem aqui 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Tamanho 5. Sendo que o primeiro elemento ele fica na posição 0, o segundo elemento na posição 1, o terceiro na 2, o quarto na 3 e o quinto na quarta posição. Isso daí é importante da gente entender. E é um exemplo muito bom que a gente sempre vai utilizar. Então, eu tenho aqui que, se, por exemplo, eu quiser fazer a impressão, então vamos fazer um system.out.println e eu quero imprimir uma determinada posição do nosso vetor. Para imprimir uma determinada posição, eu digo qual é a posição que eu quero. Então, é o nome do meu array, abre e fecha colchetes e entre a posição que eu quero. Nessa posição, por exemplo, eu quero resgatar a primeira posição, posição 0. Perfeito. Então, vamos resgatar a primeira posição. Isso daqui deverá nos retornar o valor 6. Está lá o nosso valorzinho 6 retornado aqui. Valor 6 foi devolvido, ele é o nosso primeiro elemento. Perfeito. E se agora eu quisesse não mais retornar somente esse cara, mas quero retornar o elemento que está na posição 3. Então, ele vai pegar aqui 0, 1, 2, 3. O elemento que está na posição 3 é o 2. Ele vai ter que devolver, nesse caso daqui, ele devolve o 6. E nesse caso daqui, ele devolve o 2. Vamos ver isso daqui acontecendo, então. Rodando. Executando. E ele devolveu o 6 e depois devolveu o 2. Perfeito. Era isso que a gente queria. Tá. E se eu quiser devolver, por exemplo, o elemento que está na posição 5? Pense bem. A gente tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, mas a 5 não. A gente tem um tamanho 5, mas 5 elementos não quer dizer que o 5 seja a posição, o índice dele. E aqui é posição. A gente vai ter aqui o quê? O que ele vai fazer? Por que é importante a gente entender isso daqui? Porque na linguagem C, ela permite a gente fazer bagunças desse tipo. A linguagem C não reclama. Mas vamos ver o que acontece quando a gente está utilizando uma linguagem como a linguagem Java, que ela tem várias restrições para a segurança e funcionamento melhor do nosso programa. Ele pegou e gerou uma exceção. Uma exceção é diferente de um erro. Erros são poucos os erros que a gente consegue dentro do Java. Exceção é alguma coisa que aconteceu que pode ser tratada. A gente pode tratar isso daqui.
Essa exceção se chama Array Index Out of Bounds. Você está tentando acessar uma posição que está fora dos limites do nosso array. O nosso array, ele tem 5 posições possíveis, da 0 até a 4. 0, 1, 2, 3, 4. E você tentou acessar a posição de número 5. Só que ele tem tamanho 5. Quando ele tem tamanho 5, é de 0 a 4. Logo, não é possível acessar. E ele vai devolver isso daí para a gente, dizendo que teve um erro na linha 21. Se você olhar aqui, a linha 21 é exatamente a linha que tentou acessar a posição de número 5. Erro que acontece. Essa exceção é uma forma interessante aí da gente tratar e lidar. Podemos, então, colocar um tratamento em cima disso, que a gente verá aí em aulas futuras, principalmente orientação a objeto. Mas, nesse caso específico daqui, eu acabei de entender que, como eu não estou tratando e a gente ainda não sabe tratar, eu não posso passar dos limites do meu array. Isso daqui, então, não dá certo. Isso daqui, infelizmente, não dá certo. Já que não dá certo, o que a gente pode fazer? A gente pode ir no máximo de 0 até 4. Bom, beleza. Eu vou deixar esse cara com essa exceção e a gente vai continuar num próximo para vocês terem uma versão desse programa. E agora vamos imaginar o seguinte, já que ele vai de um valor sequencial até outro, então ele é 0, depois o próximo é 1, depois o próximo é 2, eu posso utilizar uma estrutura que a gente já conhece, que é um laço de repetição. E aí a gente pode utilizar o laço de repetição para passar por todos os elementos do nosso array. Então vamos fazer isso. Para montar um laço, a gente vai utilizar por enquanto um for int. A gente sabe que começa na posição 0, então eu vou vir aqui e falar. Vou criar aqui uma variável para iterar, o meu i, igual a 0. Ele vai até quando? Qual que é a condição de repetição desse cara daqui? Enquanto o meu i for menor ou igual, e ele vai até o 4. Legal, menor ou igual a 4. E eu vou fazer aqui i mais mais. E agora eu vou mandar ele imprimir aqui o i. Vai ficar bem interessante. Tá aí, vamos fazer a impressão. Agora, a gente vai ter como resultado a impressão de todos os elementos que estão dentro do nosso array. Tivemos a impressão de todos os elementos. Olha lá, 6, 3, 5, 2 e 9. Ele imprimiu literalmente todos os elementos de dentro do nosso array. Pô, maravilha, legal. A gente já sabe como resgatar o valor de dentro dele. Então, essa aqui é uma forma da gente fazer a iteração. Só que a gente poderia utilizar uma outra técnica, né? E se, por exemplo, né, eu venho aqui e coloco mais um elemento no meu array. Eu coloquei agora o elemento que tem valor 7. Ele vai, então, agora ter 6 elementos no total, e eu coloquei mais um no final, que é o de valor 7, e quando a gente executar o nosso código, a gente vai ver que o nosso código ele não imprime o 7. Mas o 7 está lá dentro. E eu tenho certeza que ele está lá dentro. Porque se eu mandar imprimir aquela bendita posição que ele está, vai sair para a gente aqui o valor. Só para a gente ter uma noção que é isso, né? Eu vou colocar aqui só para a gente ver. Eu quero imprimir o último que está lá. Se ele agora tem 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara aqui é o de valor 5. É o tamanho menos 1.
Olha lá, o 7 está lá dentro. E a gente não chegou até ele. Ah, a gente tem que mudar, então, aqui o até quando vai o nosso laço. Sim, a gente tem que mudar até quando vai o nosso laço. Será que a gente não pode automatizar isso daí? Será que não é mais fácil a gente ter um controle, né, que automatize isso para a gente, que facilite nossa vida? A gente tem uma possibilidade, sim, e essa possibilidade é bem interessante. A gente pode fazer com que ele vá até o tamanho do array. O array, ele é uma estrutura que representa um objeto no Java. E ele tem uma propriedade que chama length. E essa propriedade, ela nos retorna o tamanho. Tome cuidado, porque quando você estava lá lidando com string, a string tem um método. O método tem abre e fecha parênteses, chamado length. E ele vai trazer tamanho para a gente. Agora, a gente tem uma propriedade. A gente tem lá um atributo do array que nos devolve o tamanho. Então, o atributo do array é o length também, mas ele não tem abre e fecha parênteses. E eu vou colocar aqui, então, o nome do nosso array, que é vetor.length. Tá lá. Legal. Agora, eu não preciso mais desse daqui, porque ele vai até o tamanho do nosso vetor. E olha só o que nós teremos agora. Compilado. Executando. E a gente tem um erro. Por que a gente tem um erro? Porque ele está tentando acessar a posição 6. Ué, posição 6? Mas o meu array é de tamanho 6. Isso. Quando a gente vai até o tamanho do array, a gente tem que tirar 1. Ah, então eu vou colocar aqui menos 1. Fica estranho, fica meio chato fazer isso, né? E se eu pegar e trocar aqui? Eu estou indo até menor igual. E se eu tirar esse igual? Eu vou arrancar esse igualzinho. Quando eu estou falando assim, eu vou até menor que 10. Falando de números inteiros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá. O 10 é igual. Então, menor que 10 é o 9. Menor que 7 é o 6. Menor que 6 é o 5. Então, é sempre nos números inteiros um número menor. Então, eu posso fazer isso daqui. De 0 menor que o tamanho do meu array. E aí ficou legal, porque agora ó, eu posso executar, compilando o nosso programa, rodando ele, e olha lá, imprimiu tudo, bonito. E se eu vier aqui colocar mais um número, vamos colocar aqui 14. Coloquei o número 14, atualizei compilando o programa, executei ele e pronto, o 14 já surgiu. Se eu pegar e arrancar esses números daqui, vou arrancar esses dois, tirei eles, compilo o meu programa, ele atualiza, executo, perfeito. Ele vai varrer todos os elementos do nosso array. Então, se você adiciona ou se você tira elementos, não tem problema. Ele vai mostrar para você lá tudo bonitinho. Legal, mas aqui os elementos, a gente não entrou com os elementos, a gente já colocou. Eu queria pedir para o usuário informar isso daqui. Então, eu teria que ter alguma forma de colocar esses elementos dentro do meu array. Perfeito. Então, a gente vai fazer isso daí. Eu quero agora colocar os elementos dentro do meu array. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai mudar um pouco aqui a nossa conversa. Eu não quero mais declarar esses elementos direto. Eu quero preenchê-los no meio do meu programa. Para fazer isso daí, a gente precisa primeiro declarar o nosso array. Nosso array está declarado aqui. Só que, além de declarar o nosso array, a gente tem que dimensionar, ou seja, dizer qual que é o tamanho dele, dar um tamanho para o nosso array. A gente vai fazer igual, e a gente tem um operador que faz isso para a gente, que é o operador new. O operador new, ele vai criar uma nova forma aí de dizer qual que é o tamanho do nosso array.
a gente vai repetir qual que é o tipo. O tipo é inteiro, correto? Então, se é inteiro, a gente vai falar que ele é um novo inteiro. E aí, a gente vai passar aqui entre colchetes qual que é o tamanho. Então, a gente vai falar, eu quero, por exemplo, um array de 10 posições. A gente está criando agora um array com 10 posições, só que essas posições elas estão sem valor ainda. A gente vai ter que colocar esses valores aí no meio do nosso array. É sem valor mesmo? Eu posso ter, por exemplo, uma variável do tipo inteiro sem ter nenhum valor? Eu lembro que se eu declaro uma variável no Java e eu não dou um valor inicial para ela, ocorre uma exceção, que ele vai dizer que a variável ocorre um erro de compilação, né? Quando eu tento usar uma variável, ela não tem valor, diz que a variável precisa ter um valor inicial. E agora? Eu não declarei valor, né? Vamos ver se vai dar esse erro e eu terei que colocar valores em todas as posições. Compilou, né? Vamos executar para ver? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ele criou, então, o que para a gente aqui? Ele veio e fez o seguinte, quando a gente declarou esse vetor, e a gente disse que ele era de inteiros, ele veio aqui e fez uma criação para a gente. Ele veio aqui e fez um zerinho, né? Ele colocou 0, vírgula, 0, vírgula, 0, vírgula, 0, vírgula, 0, fez isso daqui 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele criou isso daqui. Nós temos 10 elementos inteiros e ele deu o valor inicial de 0 para os nossos elementos. Então, ele criou um array que tem 10 elementos, 10 posições, e todas as posições são inteiros, e cada uma dessas posições de inteiros tem o valor 0 como valor inicial. Então, ele já inicializou para a gente, para evitar que dê aquele erro que não tem valor na inicialização. Legal, então a gente já começou como se fosse declarado um array dessa forma. Então, a linha de cima quer dizer exatamente esse comentário que a gente fez embaixo. A gente declarou um array dessa forma. Perfeito. E se eu quisesse agora modificar um destes valores aqui, seria possível? Sim, seria possível. A gente poderia vir aqui e falar vetor, e eu passo a posição aonde eu quero modificar, e aqui eu coloco o valor novo. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Qual que é a posição que eu quero modificar? Vamos supor que eu queira modificar aqui o elemento que está no índice 4, 0, 1, 2, 3, 4. Quero modificar esse elemento aqui que está selecionado. Eu quero colocar um valor novo para ele. Então, eu venho aqui e digo que o elemento que está no índice 4, ele vai receber esse novo valor, por exemplo, 159. Vamos ver agora, se eu executar o meu array, o que vai acontecer? Eu vou executar a impressão dele e ele deve de mostrar 0, 0, 0, 0, 1, 5, 9 e o restante de zeros. Então, são 4 zeros, 1, 5, 9 e mais 5 zeros. E aí, exatamente, ele mostrou 4 zeros, 1, 5, 9 e mais 5 zeros. Eu consigo acessar uma determinada posição. Aí você fala assim, legal, então assim eu consigo mudar os valores. Sim, consegue mudar os valores. E se eu fizesse agora dessa forma aqui? E se eu continuasse declarando, né, os meus arrays na mão, né? Eu quero continuar declarando eles na mão. Estou criando eles na mão. Então, vou comentar isso daqui e vou descomentar de baixo. É isso daqui que a gente vai criar. Será que vai dar o mesmo resultado? Será que quando eu crio assim, eu consigo modificar os valores que estão ali nele? Vamos compilar. Aparentemente deu certo. Executando, funciona.
Então, tanto faz se eu declaro o meu array dessa forma, que é muito trabalhoso, muito chato, principalmente a gente está com 10 elementos, é pouco. Mas e se eu tiver um array aí de 50 posições? Começa a ficar chato, grande, visualmente fica feio de ver, né? Que a gente vai ficar lá um monte de 0,0,0, fica esquisito, né? E depois, essa forma daqui é interessante, que a gente pode fazer algumas artimanhas, né? Eu posso mudar qualquer uma das posições e está tudo certo. E se eu quisesse agora, ao invés de gerar, né, colocar o número, pedir para o usuário entrar com os números. Legal, vamos fazer então o usuário inserir os números no array. Vamos fazer aqui uma versão nova. Agora a gente vai pedir para o usuário inserir os valores. A gente vai pedir para que ele entre com os valores dentro do nosso array. Para tanto, a gente vai ter que fazer o import do nosso java.util.scanner. A gente vai precisar criar um scanner, então vamos criar o nosso scanner. Scanner, vou chamar ele de Leia, igual a new scanner system.in. Beleza, agora a gente já tem um scanner. Eu vou utilizar a declaração dessa forma. Então, aqui vamos usar essa declaração. Agora, o que eu quero? Eu quero pedir para o usuário entrar com 10 valores. Vou colocar menos para não digitar tanto, né? Vamos colocar aí 5 valores. Quero que ele entre com 5 valores. Eu vou ter que fazer um laço e pedir para que ele entre com 5 valores. Vou pedir para ele entrar com 5 valores. Eu vou ter que usar um leia.next int, que eu vou pedir para ele entrar com um valor inteiro, e isso daí vai ter que ser atribuído para o nosso array, para o nosso vetor. O vetor ele vai estar na posição de i, recebendo a nossa leitura. Eu posso utilizar esse for de i e esse for com o i aqui duas vezes? Eu posso. Por quê? Porque a gente está declarando o nosso iterador dentro do for, dentro da declaração do for, ou seja, ele só existe dentro do laço, fora do laço ele deixa de existir. Aqui a gente recria uma variável chamada i mais uma vez, e ao término ela deixa de existir. Então é uma boa saída a gente fazer a utilização, nesse caso daqui, da declaração dentro do nosso array. Vamos ver agora o que acontece. Para que o usuário não fique perdido, né, eu vou dar uma mensagem um pouco mais amigável para ele. Então, vamos colocar uma mensagem, vamos colocar aqui um systemout para que ele possa visualizar o que está acontecendo, né? Então, eu vou colocar o meu systemout e vou pedir para o usuário, olha, usuário, digita um número. Então, vamos colocar lá, entre com um número. E aí o usuário pelo menos sabe que vai ter que digitar o número. Ele não sabe quantas vezes, mas sabe que vai ter que digitar. E aí, ao final, eu quero que imprima isso daqui. Eu vou colocar uma saída um pouco mais amigável, né? Só para mostrar aqui valores lidos, né? Agora a gente vai ter lá os nossos valores lidos. Vou tirar aqui para o lado de linha, vou tirar isso daqui, vou inserir e colocar um espacinho já para ficar um pouco mais visualmente mais agradável, né? Vamos ver agora o que a gente tem aqui. Compilando. Nós temos um erro de escrita, faltou um N aqui no scanner. Ok. Compilando. Compilação concluída com sucesso. Vamos rodar. Ele vai pedir lá, entre com um número. Tá bom, vou colocar lá. 4, 8, 6, 2, 5. E aí ele imprimiu. 4, 8, 6, 2, 5. Exatamente na ordem que eu inseri. Porque cada número lido, ele foi preenchendo. Colocou no primeiro elemento, no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar no último. Bacaninha, a gente já consegue, então, fazer a entrada de dados.
mas eu gostaria de saber entre com o número, né? Vou colocar aqui entre com o número, e aí a gente vai saber a posição do número, né? Vou colocar aqui para o usuário entender um pouquinho que posição que eu estou falando, né? Esse cara aqui vai ser representado pelo i mais 1, porque ele não vai começar para ele entender que é o número 1, número 2, terceiro número, né? Primeiro, segundo, terceiro. Compilando, só para a gente ver como que fica um pouco mais amigável, né, o entendimento. Ele pede lá, entre com um número. E a gente coloca um número. Com o segundo, com o terceiro, com o quarto e com o quinto. Tá aí, bonitinho. Ele entrou com os 5 números. Muito bacana. A gente consegue, então, agora fazer essa estrutura de repetição funcionar bem. Então, a gente está utilizando um array para ler 5 números. Começa a dar ideias boas. A gente pode fazer um monte de coisa agora que a gente tem a possibilidade de ler um monte de coisa e eu não tenho que tratar assim que eu leio. Eu li. Simplesmente eu li. Agora, o que eu vou fazer com esses números, que no caso são números que a gente está lendo, né, é um outro passo. Eu poderia, por exemplo, descobrir quem que é o menor, descobrir quem que é o maior. Fica bacana isso daí. Então, fica para uma próxima aula, a gente conversa na próxima aula de como eu posso utilizar isso daí para solucionar alguns problemas. Beleza?